Estamos hoje aqui com o Dr. Gilberto Mendonça Teles, professor emérito da PUC do Rio de Janeiro, crítico literário, autor de vários livros e poeta. Boa tarde, Dr. Gilberto, é um prazer tê-lo conosco e nós gostaríamos de começar pela sua carreira acadêmica. Quantos anos, quais as instituições e as publicações que resultam dessa sua trajetória de professor emérito? Em resumo, eu já cheguei aos 80 anos, tenho 50 anos de trabalho da Universidade da PUC do Rio de Janeiro. Sou crítico de poesia, de literatura nos jornais do Estado de São Paulo. Trabalhei muito no Jornal do Globo, no Jornal do Brasil, o antigo Jornal do Brasil, e me dedico à poesia também. Então, atualmente, vivo inteiramente ligado a isto. Sou orientador de tese, quase as 200 teses de mestrado, doutorado, pós-doc, a primeira das quais foi a sua. Mas você foi a minha primeira orientanda. Primeira orientanda, que tenho muito prazer e muita honra, na né? PUC, né? Então, minha vida é isso. Professor, o senhor tem uma trajetória também muito importante no exterior, inclusive com publicações no exterior. Poderia nos falar um pouquinho disso? Comecei meu contato com o exterior em 65, quando ganhei uma bolsa como professor da Universidade Federal de Goiás. Ganhei uma bolsa para Portugal, passei um ano por lá e tal. Com o tempo, eu morando no Rio de Janeiro, comecei a ser convidado para ser professor. Então, passei 3 anos como professor da Universidade Clássica de Lisboa, onde orientei tese também. Depois, fui professor na Universidade de Salamanca, 2 anos. Fui professor na Universidade de Haute-Bretagne, na França, na cidade de Rennes. Professor em Nantes. E, finalmente, fui professor na Universidade de Chicago, onde trabalhei quase um ano também dando literatura e, sobretudo, dando curso em espanhol, porque era ligado a isso. E, além disso, meus livros têm sido publicados, né, no estrangeiro. Eu tenho livro traduzido em espanhol, 2 edições, tenho livro traduzido na França, 2, livro traduzido em italiano, livro de poemas, livro traduzido como é que se chama lá, meu Deus, na Romênia, na Alemanha, da Inglaterra, nos Estados Unidos agora. Enfim, tem uma série de livros, e um dos quais eu esqueci é o país lá perto da Romênia, que não me lembro agora, mas tem uma edição bilíngue. E agora, ultimamente, vai sair um livro de crítica lá na Espanha. Já está organizado para o ano que vem. Professor, a experiência é essa. No nosso seminário de letras, para o qual o senhor foi convidado, o senhor vai falar sobre os 90 anos da Semana de Arte Moderna. O senhor tem um livro clássico sobre o modernismo, a Semana de Arte Moderna, que é o Vanguardas Europeias e Modernismo Brasileiro. Em que edição está esse livro? Como é que ele tem... Porque esse é um livro trabalhado até hoje nas universidades. Como é que é a repercussão dele ainda sob o seu ponto de vista de autor? A sua universidade conhece esse livro aqui? Sim, os alunos trabalham, Tá os colegas trabalham, nós temos o seu livro circula muito por aqui, né? O livro, a última edição que saiu ano passado pela José Olímpio, no Rio, é um livro que está com 400 páginas, onde eu reúno todos os manifestos da vanguarda no século XX. Este livro chegou agora à 20ª edição, e eu sei que o livro é adotado em várias universidades dos Estados Unidos, na Universidade de Portugal. Então é um livro que teve um cunho didático e que tem auxiliado em todas as universidades brasileiras que eu sei trabalham com ele. E há mais coisas, mas não sei se vale a pena. Por exemplo, fiz agora com um americano, nós fizemos a Vanguardia Latino-Americana. Saiu em espanhol, são 6 volumes, editado em Madrid, e que são as vanguardas de todo o continente americano. É um livro que não está circulando no Brasil ainda, mas dentro do meu espírito de estudar a modernidade. E, professor, nessa sua trajetória acadêmica, também o senhor tem muitas orientações de teses de doutorado, de mestrado, doutorado e de pós-doutorado também. O senhor tem uma ideia do número dessas teses, professor?
Pois é, mais ou menos, não contei ainda, mas eu acho que está chegando a 200. Realmente Comecei com os mestrandos, né? Da qual eu fui a primeira. Da qual você foi a primeira, e depois a fase dos doutorados, e agora está na fase dos pós-doc. Dos pós, O ex-aluno de doutorado me procura, por exemplo, Gilberto, que tal eu continuar a pesquisa agora em pós-doc e tal? Tem acontecido assim. Mas eu orientei também na PUC de Porto Alegre 4 ou 5 teses, orientei em 5 ou 6 universidades do Brasil e orientei em Portugal, orientei na França. À medida que chamaram, eu nunca fui lá oferecer para orientar. Me pedem, eu oriento. É o resultado e da hoje, sua história, né? a conclusão é que hoje eu estou me beneficiando disto, porque a minha poesia já tem cerca de 25 teses de mestrado, 4 teses de doutorado e 2 docs e 2 pós-docs sobre a minha poesia, defendida nas universidades brasileiras. E sobre a sua poesia, então, nós vamos falar no próximo bloco, né? Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Professor Gilberto, no primeiro bloco, nós falamos sobre a sua trajetória acadêmica. Nesse segundo, nós gostaríamos de resgatar o senhor poeta. Quando é que a poesia apareceu na sua vida? Pois é. Eu devia estar entre os 10 e 11 anos, eu subi na carroceria do caminhão do meu pai, que comprava arroz, e a gente levava o arroz para uma outra cidade. O caminhão atolou, havia chuva, o caminhão ficou parado, e aí eu assisti o dia nascer, devia ser lá das 4 às 5 da manhã, eu fui lá sozinho, com frio lá em cima, eu fui sentindo o calor, não, a madrugada chegando, aquela coisa. Eu acho que esse foi o primeiro sentido, a primeira sensação de que havia alguma coisa que era diferente do cotidiano. Eu acho que a poesia começou aí, e a partir dos 11 anos eu escrevi poemas. Por exemplo, num livro que acabou de sair, eu mostro o primeiro poema que eu consegui guardar, diz assim, escrito aos 11 anos: quando eu crescer e tiver idade, irei visitar Belém, esses lugares da antiguidade até Jerusalém. E vou falando dos lugares, quero ir para o Rio de Janeiro. Tudo aquilo que ocorreu na minha vida,
eu falei aos 11 anos que eu tinha vontade de fazer. Havia já uma profetização. São os primeiros poemas. E, à medida que eu fui publicando livros, já publiquei cerca de 20 livros de poemas. Não falo aqui nos livros, nas reedições, nas antologias. São 5 ou 6 antologias no Brasil, as antologias no estrangeiro. Mas acho que 18 livros saíram. E toda vez que eu publico um livro, eu tenho que fazer naturalmente, eu faço uma seleção. Eu tenho 50 poemas, eu escolho 30. E este resto foi ficando ao longo da minha vida a partir de 55. 1955, eu publiquei o livro Alvorada. Veja bem, porque o título do meu livro Alvorada era aquela sensação de poesia que eu tive em cima do caminhão. Era aquela coisa, a madrugada chegando. E então, quando o primeiro livro meu chamou Alvorada por causa disso. Esse material todo, minha mãe guardou, depois ela morreu, ficou na casa do meu irmão e depois veio para mim. Aí agora, uma pessoa que estudou a minha poesia, viu o material e disse, por que você não publica isso? Lá em Goiás, o governo pediu que publicasse alguma coisa minha. Eu mandei esse material e se publicou. Então, eu juntei todo o título, todos os poemas que não foram publicados e tem o título de Aprendizagem. Eu quero que os outros leiam para saber que eu aprendi a fazer poesia daquele jeito. Aprendi a métrica portuguesa, a métrica brasileira portuguesa, a métrica espanhola, a métrica francesa, a métrica grega, a métrica latina. Eu estudei tudo ao longo da minha vida, tudo aquilo que um poeta tem que saber. Baudelaire dizia assim, eu tenho dó dos poetas que não conhecem a sua arte. Eu os julgo incompleto. Então, para mim e para dar aula, eu fui obrigado a estudar. Desculpa, falei muito, mas resumi não falou aí. Muito bem. Professor, e já existem muitos estudos sobre a sua poesia, trabalhos de mestrado, de doutorado. Também o senhor tem esse balanço de quantos trabalhos que já foram feitos no Brasil, ou que estão feitos, ou que estão sendo feitos no exterior também? Para resumir em teses acadêmicas, eu tenho 25 teses de mestrado sobre poemas, sobre a poesia total. Isso no Brasil? No Brasil. E doutorado, eu tenho um até que foi defendido na PUC de Porto Alegre. São 5 teses de mestrado, de doutorado. E tem, com certeza, 2 teses de pós-doutorado. Uma acabou de sair na Universidade Federal de Pernambuco. A outra foi na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu sei que... E há gente estudando, por exemplo, no interior de Minas, em Montes Claros, no norte de Minas, há 2 pessoas fazendo mestrado sobre a minha poesia. Eu já fui lá, me levaram para fazer palestras sobre poesia e tal. E sei que há em Juiz de Fora, sei que em Goiânia, sei que no Ceará, já fizeram uma no Ceará. Sei que tem gente estudando. Eu estou falando de teses, porque há os estudos, cada livro que a gente publica, a editora manda e eu também mando. E disso vem estudos. De vez em quando alguém me telefona, eu vi na internet um estudo sobre você. Aí eu vou lá, copio e guardo aquilo. Né? Então tem bastante gente estudando. Professor Gilberto, para finalizarmos, gostaríamos então que o senhor nos dissesse um poema da sua autoria. Muito bem. Eu trouxe aqui, tiramos da internet ali um poema que eu acho que serve para realmente terminar isto. Chama Modernismo. O que é? De tanto ensinar literatura, aquelas classificações, características, eu cheguei à conclusão que era melhor deixar isso de lado. E eu faço um poema assim, Modernismo. No fundo, eu sou mesmo um romântico inveterado. No fundo, nada. Eu sou romântico de todo jeito. Eu sou romântico de corpo e alma, de dentro e fora, de alto e baixo, de todo lado, do esquerdo e do direito. Eu sou romântico de todo jeito. Sou um sujeito sem jeito que tem medo de avião, um individualista, confesso, que adora luares, que gosta de piqueniques e noitadas festivas, mas que vai se esconder no fundo do restaurante. Um sujeito que nesta reta de chegada dos 50, eu estava fazendo 50 anos quando escrevi isso,
Sente que seu coração bate tão velozmente que já nem aguenta esperar mais as moças da geração incerta dos 2000. Vejam, por exemplo, a minha cara de apaixonado, a minha expressão de timidez, as minhas várias tentativas frustradas de Dom Juan. Veja meu pessimismo político, meu idealismo poético, minha leitura de passatempo. Veja meus tiques e etiquetas, meus sapatos engraxados, meus ternos enleios, meu gosto pelo passado e pelos presentes, minhas rismas. Veja também minha linguagem, cheia de mins, de meus e de comos. Vejam e me digam se eu não sou mesmo um sujeito romântico que contraiu o mal do século e ainda morre de amor pela idade média das mulheres. Muito obrigada, professor.